Namastê, namastê, namastê. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa sessão de alívio e leveza sobre ansiedade. Quem não tem ansiedade, que é em algum momento da vida, né, que jogue a primeira pedra, mas não jogue em mim, não. Vamos lá, vamos entender um pouco, né? A ansiedade é algo comum e, ao mesmo tempo, bastante complexo. Tá? Então, a ansiedade é falta de organização da rotina. Né? Existem bastante estudos científicos já comprovando, né, científicos de maneira comportamental, que a ansiedade é falta de organização da rotina. Então, criar rotina de todas as áreas da sua vida contribui aí pelo menos em 50% para o controle e até a cura, né? Se você não sabe organizar a sua rotina, tem uma sessão que se chama Ação em Ação, né? Uma sessão terapêutica Ação em Ação, em que eu ajudo você aí a organizar pelo menos 12 áreas da sua vida. Então, com isso, a ansiedade vai diminuir, tá? Então, a ansiedade, normalmente, é uma falta de organização da rotina. Tá, mas Vivi, eu tomo até remédio. Tá, tudo bem. Existem também a ansiedade, existe também, eu como farmacêutica, né? Existe também a ansiedade que é química mesmo, que a pessoa vai produzindo, mas porque por conta daquela sensação de sempre estar tudo desorganizado, vai gerando tanta ansiedade que vai precisando da medicação, tá? A medicação não vai te ajudar a organizar, tá? Geralmente as medicações contra a ansiedade te deixam mais calma, às vezes te deixa letárgico, te deixa sem vitalidade. Então, vai te ajudar naqueles momentos de crise, para você não das coisas estar ruim, fica pior ainda. Então, preste atenção nessa situação, vem aqui comigo. A ansiedade é um sentimento comum e muitas vezes natural, e ela se manifesta como resposta no nosso corpo, né? As situações que percebemos ameaçadoras ou perigosas. Então, ela é caracterizada também por uma série de sintomas. Tem gente que relata para mim aqui nos meus atendimentos, né? Físicos, caracterizada por sintomas físicos, emocionais, mentais, psicológicos, e podem variar de pessoa para pessoa e de acordo com a intensidade da ansiedade, que normalmente está ligada à sensibilidade ali que você tem a cada uma. Tem pessoa que precisa de muito para ela ficar ansiosa, e tem pessoa que pouca coisa já é pouca coisa, né? Para gente que está de fora, avaliar que fica muito ansiosa. E é isso que essa aula, né, sobre a sessão Alívio e Leveza vem te trazer: conhecimento, consciência, e para você se integrar ao problema. Porque o primeiro passo para você resolver um problema é você entender, integrar, entender, reconhecer que esse problema existe na sua vida e então deixar para trás tudo que impede você de ir para frente. Só conseguimos resolver qualquer problema na nossa vida, independente de que ordem seja, se você reconhecer primeiro que ele existe. Então, eu tenho um problema, então agora eu preciso ir atrás e ir em busca de uma solução, uma resolução para esse problema. Quando você aceita que existe um problema instalado e consegue até dar um nome para ele, você já está com ele 50% resolvido. Então, no caso, se você se reconhece como uma pessoa ansiosa, você já está com 50% dele resolvido. E se você já se reconhece ansiosa e desorganizada, olha só, já existe aí boa parte desse problema que se você se propuser a se organizar na sua rotina, você já vai ter boa parte dele resolvido, tá? Então eu gosto bastante de uma frase poética que diz o seguinte: sei que não posso mudar o começo, mas se a gente quiser, a gente pode mudar o final. E é para isso que essa aula foi criada, para trazer conhecimento e caminhos para você se libertar desta ansiedade que já está instalada, eu estou começando a instalar na sua vida. Então é necessário que você repita a sessão de alívio e leveza, que é a proposta desse vídeo aqui, por pelo menos 7 dias consecutivos, pois a sessão de alívio e leveza é um apanhado de diversas práticas e técnicas de limpezas emocionais, mentais, reprogramação no nível celular, e vai contribuir para que você faça essas limpezas em diversos níveis, para que não psicossomatize, ou seja, que você não atraia algum tipo de doença para o seu corpo físico por ficar vibrando na ansiedade. Para você conseguir ter resultados positivos, de se libertar do ciclo vicioso da ansiedade, é necessário entender como nasce características
como que nasce essa ansiedade, as características dessa ansiedade, os sinais e sintomas, como seria uma vida sem ansiedade, você começar a vislumbrar novas realidades e então criar um ciclo virtuoso de bem-estar. Então, tudo isso você vai ver aqui durante essa aula. E para você conseguir fazer toda essa troca, você vai precisar eliminar, desconectar de emoções, pensamentos, comportamentos que induzem você a ter e a viver em ciclos contínuos, repetitivos, viciosos de ansiedade. Por isso a gente vai concentrar aqui nas emoções, nos pensamentos, nas sensações, comportamentos que causam a ansiedade durante todo essa aula, né? Esse protocolo de ansiedade, ele é dividido em duas partes, 2 vídeos, né? O primeiro é esse, que você vai entender sobre explicações, vai ter muito conhecimento sobre a ansiedade, os processos, como nasce, tipos de ansiedade, e você também vai ver como que nascem esses malefícios, né? Como que vai nascer esses malefícios se você ficar vibrando muito tempo na ansiedade. E o segundo vídeo é a sessão propriamente dita, para que vai te ajudar a eliminar, se desconectar do padrão mental, comportamental, emocional de viver em ansiedade. Você vai repetir esse vídeo aí por 7 dias consecutivos. Essa sessão, ela vai abrir caminhos para você se libertar do ciclo da ansiedade. Então vamos entender. Convido você agora para você respirar fundo e vamos entender, até mesmo para você começar a se identificar, seria até interessante você ter um papel e caneta para que os sintomas que eu for dizendo aqui para vocês, nossa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então vamos entender sobre esse padrão de ficar tendo crises consecutivas de ansiedade. Mas afinal de contas, o que é ansiedade? Né? Acho que é importante isso ficar bem claro, né, para você, o que é ansiedade. A ansiedade, através de uma abordagem integrativa, que é o tipo de trabalho que eu trabalho, ou seja, olhando o ser humano por inteiro, eu não estou olhando só o pedacinho, só o mental dele, eu estou olhando o ser humano por inteiro. A ansiedade, através de uma abordagem integrativa, é um desequilíbrio energético e emocional que manifesta no corpo e na mente. E essa desarmonia, a partir dessa desarmonia, surgem diversos fatores, desde pensamentos e crenças limitantes até experiências traumáticas e estresse crônico, né, que faz com que a pessoa tenha essa ansiedade. A ansiedade é um problema comum e tratável. Isso é muito bom de deixar claro, eu vou repetir. A ansiedade é um problema comum e é tratável. Tem como você diminuir os sintomas e até eliminar os sinais e os sintomas. Buscar a ajuda de um profissional terapeuta integrativo é essencial para o tratamento ser eficaz e completo, tá? Ao cuidar da sua saúde mental e emocional, você investe no seu bem-estar geral e na sua qualidade de vida. Ao se comprometer com um processo terapêutico integrativo, você estará dando um passo muito importante para você se libertar da ansiedade e de diversos outros problemas da sua vida, né? Porque muitos dos meus clientes às vezes chegam por conta de uma crise de ansiedade, uma tristeza, um luto, qualquer coisa do tipo assim, e aí vai entendendo que o buraco está mais embaixo, e aí dentro de alguns meses já se liberta de tudo isso e consegue aproveitar a vida com muito mais tranquilidade, muito mais harmonia, muito mais autenticidade, né? Construindo uma vida muito mais plena e feliz. Tá, mas Vivi, eu entendi tal que a ansiedade a ansiedade ela é uma coisa natural, mas que é tratável. Mas quais são os sinais e sintomas de quem tem ansiedade? Acho que isso é muito interessante. Então a gente vai falar de sinais e sintomas emocionais, mentais, físicos e psicológicos, tá? A ansiedade, ela se manifesta como uma resposta do nosso corpo a situações que percebemos como ameaçadoras ou perigosas. Ela se expressa através de uma série de sinais e sintomas que podem variar de pessoas para pessoas, né? Então, a minha ansiedade. Ai, Vivi, lá em casa todo mundo... Eu costumo dizer de que cada 10 pessoas que eu atendo, 11 são ansiosas, porque pelo menos uma dessas 10 pessoas que eu atendo tem alguém na família que também tem alguma crise de ansiedade, tem algum estado de ansiedade diante de alguma situação. Então, a ansiedade ela se expressa através de uma série de sinais e sintomas que podem variar de pessoa para pessoa e de acordo com a intensidade da ansiedade, do conhecimento que ela tem e do autoconhecimento que ela já acessa sobre ela mesma. Então, é muito importante eu entender como eu sinto a ansiedade,
como eu percebo, como eu penso essa ansiedade, como eu manifesto com essas minhas crises de ansiedade. Então, para compreendermos melhor a ansiedade, vamos explorar aqui algumas diferentes dimensões desses sinais e sintomas. Pois bem, vamos ali para a questão das emoções. Uma pessoa com preocupação excessiva. Então, a mente fica constantemente preocupada com o futuro, antecipando problemas e catastrofizando tudo, né? Então, tem gente que filosofa sobre tudo, tem gente que fica catastrofizando todas as situações. Tudo é problema, tudo mas geralmente isso está ligado a medo, né? Tudo aquilo vai te dando cada vez mais problemas, né? Nervosismo, inquietações, né? É uma sensação interna de agitação, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Quando eu tinha mais crises de ansiedade, especialmente quando eu estava em processo de transição de carreira, a minha se dava muito nessa situação. Era uma sensação de agitação interna. Quem olhava para mim, e não lê energia, obviamente, iria achar que eu estava calma, mas por dentro eu estava numa sensação de muita agitação, né? Estava muito contida. E aqui dentro estava um turbilhão. Uma outra coisa é irritabilidade. Então o humor fica oscilando facilmente, com explosões de raiva e impaciência, sem motivos aparentes. Às vezes tá aqui numa boa, fala alguma coisinha, puf, aquilo já é o suficiente para explodir, tá? Então, um sentimento de pavor, né, medo intenso, né, às vezes a pessoa tem medo intenso, que é um sentimento de pavor que pode se manifestar em diversos contextos, como em situações sociais, ao dirigir em lugares abertos, a pessoa vê uma injustiça e a pessoa fica assim com medo intenso de tudo, né? Então, dificuldade também de controlar as emoções. A pessoa se sente inundada por suas emoções sem conseguir gerenciá-las de forma eficaz. Então, e aí também a gente tem os sinais e sintomas mentais, que seriam os pensamentos negativos, né, que é um fluxo constante de pensamentos negativos, catastróficos e irracionais, que alimentam a ansiedade. Então a pessoa fica pensando no monte, aconteceu que ela ouviu uma situação e ela vai criando situações cada vez mais negativas diante daquela situação, né? Dificuldades de concentração, então a mente fica dispersa com dificuldade de focar em tarefas ou atividades. Ruminação mental, então a pessoa fica presa em pensamentos negativos, repetitivos, sem conseguir se desligar deles. Dificuldade de relaxar, então a mente está sempre em estado de alerta, dificultando o relaxamento, o descanso. Pessimismo e visão negativa do futuro, né? Então a pessoa tende a ficar vendo sempre o lado ruim das coisas e acreditar em eventos cada vez mais negativos acontecerão. Vivi, nossa, mas tá difícil viver essa vida, né? Tá, mas então procura olhar o lado positivo de tudo, tá? Porque mesmo em situações de catástrofe, se você vai para a questão da religiosidade, da questão da espiritualidade, da questão da metafísica, por que isso está acontecendo? Se você começa a se questionar, a se fazer essa pergunta, você vai ver que existem muito mais coisas que a gente não vê e que estão acontecendo, tá? Porque a ansiedade você não vê, você não pega a ansiedade, ela não é medida em exames, é a sensação que você tem, né? Então, o aumento, alguns exames até que dá para, tá com nível de estresse, alguns hormônios até detecta, né? Mas poderia ser outras coisas também. Vai ter um aumento da frequência cardíaca e da respiração, então o coração bate rápido e a respiração se torna superficial, causando até falta de ar, a pessoa fica assim, procurando ar, né? Tensão muscular, o corpo fica constantemente contraindo, causando dores musculares e rigidez. Então, a pessoa que tem ansiedade, às vezes ela desenvolve, inclusive, fibromialgia, tá? Tem sudorese, então algumas pessoas têm sudorese, então a pessoa transpira excessivamente, mesmo em ambientes frios ou em repouso. A pessoa às vezes tem tremores, as mãos, as pernas, todo o corpo podem tremer, especialmente em situações de estresse e ansiedade. Tem gente que tem náuseas e vômitos, né? Uma sensação de enjoo, de mal-estar, e até mesmo a pessoa chega até a vomitar mesmo, tudo por conta de ansiedade. Diarreia e constipação, então alteração do funcionamento do intestino, né? Como diarreia e constipação também é um sintoma de ansiedade. Dificuldade de dormir, então a mente fica agitada, preocupada, então dificulta o sono. Se cai no sono, o sono é leve, ele não é reparador, então causando insônia ou sono fragmentado. A pessoa acorda várias vezes durante a noite. Fadiga. Então, se uma pessoa não dorme bem, o que vai acontecer? Ela vai ter fadiga, cansaço. Então, a pessoa sente cansaço, cansada, sem energia, mesmo após, assim, às vezes horas de sono que não foi um sono profundo.
Então a pessoa tem essa falta de energia, essa fadiga. Tanto que uma das primeiras coisas que eu gosto já de cuidar no início do tratamento é, pelo menos nos primeiros meses, em algum momento tem que ser cuidado ali daquele sono, a gente conversar sobre esse sono, como é que é o teu ambiente de dormir, né? E a gente ir melhorando esse ambiente, o horário e mais um monte de outros elementos aí. Dores de cabeça, tensão muscular, estresse, pode causar aí dores de cabeça frequentes, né? Então, a ansiedade também faz isso. E aí, quais seriam, né, a questão dos sinais e sintomas psicológicos? Baixa autoestima, então, a pessoa se sente inadequada, incapaz e com baixa autoconfiança também, né? Além da baixa autoestima, baixa autoconfiança, vai se sentir aí o cocô do cavalo do bandido, né? Então vai ter dificuldade de tomar decisões também, uma pessoa ansiosa, porque ela fica pensando e sempre pensamentos negativos, então sempre pensa pro lado ruim. Pode dificultar, inclusive, a tomada de processo de decisões por medo de errar e de fazer a escolha errada. Com isso, a pessoa começa a se isolar, então existe aí também o isolamento social, então a pessoa muito ansiosa, ela acaba se isolando, ficando num grupo restrito de pessoas, então a pessoa se retrai para as atividades sociais por medo de ser julgada ou por sentir ansiosa em situações sociais. Sensação de descontrole, então quem tem ansiedade tem essa sensação de que está descontrolado, especialmente se a pessoa já tem consciência que ela tem ansiedade, né? Então a pessoa se sente incapaz de controlar seus pensamentos, suas emoções, seus comportamentos, né? Porque ela sempre está reagindo diante de situações que ela julga como inadequados e que às vezes nem às vezes é só uma conversa sobre aquele assunto e a pessoa vai sempre estar na defensiva, né? E existe também aí a questão do medo de morrer, tá? Então, muitas pessoas ansiosas aí têm um forte medo de morrer. E em casos extremos, a ansiedade pode levar a pensamentos obsessivos sobre a morte, né? E tem gente que de tanta ansiedade, quando sente muitas dores físicas, tem vontade, inclusive, de tirar a própria vida. Então, é algo que a gente precisa ter uma atenção, né? As pessoas hoje estão muito ansiosas. Então, a ansiedade é sempre o excesso de ficar olhando para o futuro, sem esquecendo de viver o agora, mas a gente vai falar isso mais no decorrer. E a depressão é o passado, olhar para o passado, né? Mas vamos focar aqui na ansiedade. Tá, e como que a ansiedade pode nos adoecer, Vivi? Porque no início, né, nesse vídeo, eu falei sobre a questão tanto que a ansiedade pode adoecer a gente, né? Então, os sinais e sintomas, se você ficar reverberando durante muito tempo nessa ansiedade, isso pode trazer outros tipos de doença no corpo físico, né? Então, como o hábito e o condicionamento de viver em constante estado de ansiedade pode adoecer, psicossomatizar doenças, ou seja, causar doenças, né? Então, eu compreendo que a ansiedade crônica, quando não tratada de forma adequada, pode levar ao desenvolvimento de diversas doenças físicas, mentais, psicológicas. Então, essas condições, elas são caracterizadas por um estado constante de preocupação, de medo, inquietação, gera desequilíbrio energético e emocional no corpo, que pode manifestar em diversas formas, né? Quando um corpo está sem energia, e dependendo do tipo de energia que está faltando para esse corpo, né, que nosso corpo é uma usina de energias, né, extrafísicas, físicas, né, devido aos outros corpos nossos, além do corpo físico, o que acontece? Ele vai adoecendo. Então, quais tipos de doenças que poderia acontecer no físico para uma pessoa que é ansiosa? Doenças cardiovasculares, então a ansiedade crônica, ela aumenta o risco de doenças cardíacas, hipertensão, AVC e outros problemas cardiovasculares, né? O estresse constante eleva a pressão arterial, a frequência cardíaca e os níveis de cortisol, prejudicando a saúde do coração e dos vasos sanguíneos. Então, olha só, a ansiedade pode te provocar uns trem ruim, né? Então, doenças digestivas é outra coisa que a ansiedade pode provocar aí na sua vida, né, no seu corpo físico. A ansiedade ela pode afetar o sistema digestivo, causando úlceras, gastrite, síndrome do intestino irritável, refluxo e outras condições aí também. O estresse hormonal e a tensão muscular podem prejudicar a digestão e absorção, inclusive dos nutrientes. Então, a pessoa até come, mas ela sempre está com os exames clínicos dela todo atrapalhado e tudo mais. Por quê? Porque ela deve ter um nível alto de ansiedade e não absorve, né, todos os nutrientes da alimentação. Doenças respiratórias,
Então, a ansiedade pode levar a problemas respiratórios como asma, bronquite, hiperventilação, a respiração rápida e superficial durante os episódios de ansiedade pode causar falta de ar, tontura e até mesmo desmaios. Sim, a ansiedade pode provocar desmaios. Eu já vi pessoas desmaiando próximo a mim por conta de ansiedade. Então, outra coisa que também a ansiedade pode provocar são doenças autoimunes, né? Então, estudos sugerem que a ansiedade crônica pode estar relacionada ao desenvolvimento de doenças autoimunes, como o lúpus, a artrite reumatoide, a doença de Crohn. O estresse crônico pode enfraquecer o sistema imunológico, tornando o corpo mais suscetível a diversas doenças, inclusive essas que eu acabei de dizer. Então, a dor crônica é um outro fato que acontece quando a pessoa tem ansiedade, né? A pessoa fica com dor crônica, que ela não sabe por que está acontecendo aquelas dores na vida dela, por que ela está sentindo. A ansiedade, ela intensifica a dor crônica, dificultando o tratamento e a qualidade de vida. O estresse, a tensão muscular podem aumentar a percepção da dor, tornando-a mais intensa e persistente. Então, aí a pessoa, geralmente, ela vai para quando ela tem dor crônica, ela não sabe a origem, não sabe o que está acontecendo, ela vai até para um relaxante muscular, né? Quando a pessoa é tratada comigo e ela vem com uma situação muito forte de ansiedade, o que normalmente eu gosto de fazer? Aí eu avalio tudo, né? Todo o cenário, as medicações, tudo que a pessoa está tomando. E, de repente, ali se houver a possibilidade de integrar uma fórmula fitoterápica, que no momento que eu trabalhava em farmácia de manipulação, acabei que eu não tinha ali os florais, né? Na farmácia que eu trabalhava não tinha fórmulas florais, mas tinha fitoterápicos. Então eu usava sempre fórmulas à base de plantas para poder ajudar as pessoas ali. Então, tem uma fórmula que eu gosto bastante de usar, então aí depende da pessoa, para ir adequando a dosagem da pessoa também, é algo que contribui para o sucesso do tratamento, tá? Então, doenças mentais é uma outra coisa que pode adoecer se a pessoa ficar vibrando muito tempo na ansiedade, né? Então, como, por exemplo, quem tem ansiedade pode também, às vezes, desenvolver depressão, né? Então, muitas vezes coexistem alimentando-se mutuamente. Então, a pessoa ou está no futuro ou está no passado, então a preocupação e o medo constante pode levar à tristeza, aperto de interesse das atividades e as sensações de desesperança, né, característica muito da depressão. Então a pessoa começa a ficar, ela tem ansiedade, mas ela acha que nunca ela tem uma situação de desesperança porque ela acha que nunca vai ser curada daqueles sinais e sintomas horríveis do físico, né? Então ela começa a desenvolver a depressão, porque ela começa a ter desesperança, que é uma das características da depressão. Então, às vezes, o organismo, propriamente dito, fica depressivo. Às vezes, ela não fica só com depressão psicológica, o organismo também fica deprimido, tá? A pessoa pode desenvolver transtorno de pânico, então a ansiedade crônica ela pode evoluir para um transtorno de pânico, caracterizado por episódios súbitos de medo intensos, que podem causar sintomas físicos como palpitação, falta de ar, tontura, sensação de desmaio, e também existe o transtorno de ansiedade social. Então, esse transtorno, a pessoa ela se aparta de viver, de ficar em situação, então a pessoa pode evitar situações sociais por medo de ser julgada, de ser humilhada. E tem transtorno obsessivo compulsivo, que é o famoso TOC, que também, quando a pessoa abaixa o nível de ansiedade dela, esse transtorno obsessivo compulsivo, ele diminui significativamente, às vezes pode até sumir, dependendo da situação e dependendo do tipo de disposição também da pessoa que está sendo cuidada, né? Porque existem diversas práticas para serem feitas, mas às vezes a pessoa não tem tempo, às vezes a pessoa não está disposta a fazer tudo aquilo. Então depende muito, o sucesso mesmo depende muito mais do cliente, né? Para poder fazer todo esse sucesso. E também existe os transtornos de estresse, né? Que é pós-traumático aí, então a ansiedade crônica, ela é um distúrbio que às vezes ajuda aí a pessoa pode reviver o trauma através de flashbacks, pesadelos, pensamentos intrusivos, além de apresentar outros sinais e sintomas como irritabilidade e dificuldade de concentração. E atenção, é importante e necessário você investir em processos terapêuticos, tá? Se você tem esses sinais e sintomas, se você já está com medo da ansiedade de trazer esses tipos de doenças, né, físicas e mentais, é importante e necessário você investir em processos terapêuticos que vão contribuir para que você deixe para trás esse condicionamento que está te impedindo de ir para frente, tá? Então, qualquer processo terapêutico já vai ser um caminho melhor do que você não fazer nada. De repente, você não teve afinidade comigo e tá tudo bem, é assim mesmo, mas você tem afinidade com outro terapeuta, com outra prática terapêutica? Não, eu quero mergulhar, eu tenho ansiedade. E aí você se mergulha nisso.
o primeiro passo para você se entregar a um processo terapêutico é você se identificar com o terapeuta, né? Você precisa ter esse, nossa, eu gosto de conversar, eu gosto do jeito que ela fala, do jeito que ela pensa, do jeito que ele fala, do jeito que ela pensa, e aí deu aquela química boa ali, não, eu quero essa pessoa para me ajudar no meu processo. Então, qualquer processo terapêutico vai ser um caminho melhor do que você não fazer nada, ficar tudo do jeito que tá? Então, não é à toa que você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente te chamou atenção esse título e você está assistindo isso agora, então senta, avalia, o que você pode fazer, existe outro profissional, se precisar da minha ajuda, eu estou à disposição, tá bem? E como seria viver sem as emoções negativas da ansiedade? Às vezes tem uma pessoa que convive tanto, né? Tem uma sessão minha que eu falei no início, né, desse vídeo, que chama Ação em Ação, que a pessoa precisa vislumbrar o futuro dela em algum momento ali da sessão, né? E às vezes a pessoa tá tão vibrando tanto em emoções negativas da ansiedade que ela não consegue nem vislumbrar como que seria viver sem aquele problema que ela tá vivendo. Porque já faz tanto parte, já tá tão simbiótico na vida dela que ela nem sabe. Então, a vida sem ansiedade é um estado ideal a ser buscado, mas nem sempre plenamente alcançado, porque depende muito de quem é a ansiedade. Quem toma conta dessa ansiedade é você, então você está nas suas mãos resolver. E qualquer processo terapêutico, qualquer fórmula vai ajudar, se você tomar, por exemplo, tá? Então, aprender a gerenciar a ansiedade e cultivar o bem-estar mental é um processo contínuo que exige esforço e dedicação diária, tá? Então, com ferramentas e apoio adequado, é possível alcançar aí um estado de maior tranquilidade, paz interior e felicidade também. Então, ao se comprometer com o seu bem-estar mental e emocional, você estará investindo em uma vida mais plena, significativa e livre, obviamente, da ansiedade. Então, para melhor compreender essa realidade de uma vida sem ansiedade, vamos explorar aí alguns sinais e sintomas que caracterizam a vida de uma pessoa sem ansiedade. Então, ela fica com a mente tranquila, equilibrada, a pessoa é sensata, ela tem pensamentos positivos, ela não é positiva, aquele negócio, tá tudo ruim, ela tá de braços cruzados. Não, é uma pessoa que tem pensamentos positivos, não, isso aqui tá ruim, mas pode melhorar se isso acontecer, e para isso acontecer, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, eu posso chamar tal profissional, eu posso fazer... Então, a pessoa que resolve a coisa, né? Então, a pessoa de pensamentos positivos não é a pessoa que fica só pensando, é a pessoa que também é proativa, existe uma proatividade. Se você tiver só o pensamento, já vai te ajudar, tá? É uma pessoa também que tem clareza mental, quando você tira a ansiedade de sua vida, você passa a ter muito mais clareza mental, controle emocional, presença no momento, você fica muito mais presente, você não fica nem no futuro, porque eu tô com medo de não ter dinheiro, tô com medo de faltar isso, ou, nossa, porque fulano, sempre na mágoa do passado, né, fulano fez isso comigo, ciclano fez isso comigo, e eu tô assim hoje é por causa disso. Não, você tá assim do jeito que você tá hoje é por tua causa, porque o que o outro fez pra você é responsabilidade do outro, ele vai arcar na vida dele em algum momento da vida dele. Em algum momento da história da vida dele, ele vai ter que arcar com as consequências do que ele fez de ruim para você. Agora, o que você faz com o que ele fez com você é responsabilidade sua. E você pode fazer alguma coisa para cuidar de você. É sair do estado de vitimismo, é sair do estado de, porque eu sou vítima do mundo tá errado. Não, tá acontecendo um monte de coisa ruim para um monte de gente. Se você sentar e tiver uma escuta ativa com todas as pessoas, você vai ouvir que a vida tá difícil para todo mundo. Para quem que a vida não tá difícil? Para quem você acha que não tá difícil, né? Para quem regaça as mangas e vai lá e resolve o que precisa ser resolvido, tá? Então, o que seria uma outra coisa, né, que uma pessoa, o que a pessoa viveria sem as emoções negativas da ansiedade? Vai ter um sono muito mais restaurador, né? Então a pessoa vai ter uma noite de sono tranquila, reparadora, não vai ter nem pesadelos, vai ter sonhos, né, proporcionando um dia de muito mais energia, porque se você dorme bem e você tem um sono reparador, no outro dia você vai ter muito mais energia e disposição para viver a vida, você vai ter muito mais autoestima, né? Você vai ter confiança em você, porque aquilo que você se comprometer em fazer para você, você vai fazer, você aumenta a sua autoconfiança. Você vai ter um corpo saudável, relaxado, né? Porque quando você está bem, sem ansiedade, sua respiração, ela fica profunda e muito mais natural. Você tem uma frequência cardíaca regular, ou seja, seus batimentos cardíacos, eles sempre têm ritmo mais normal, não está naquela situação de aceleramento, né? Taquicardia, que normalmente a ansiedade causa. Você vai ter tensão muscular reduzida,
né? Então, diminuindo vai diminuir, inclusive, porque você está com a tensão muscular diminuída, sabe o que vai acontecer? Suas dores vão melhorar. Você vai ter melhor digestão, né? Então o funcionamento do seu sistema digestivo aí vai ficar muito melhor e, consequentemente, o seu intestino também. E você vai ter um aumento, um fortalecimento do seu sistema imunológico, né? Quando você tá bem, seu sistema imunológico tá lá em cima. Se você tá triste, você fica doente, tá? Então, relacionamento, você vai ter também relacionamentos mais nutritivos, né? Porque uma pessoa ansiosa, ficar ao lado de uma pessoa ansiosa, parece que ela tá tremendo toda hora, tá batendo, tá fazendo barulho, não consegue ficar sentada, é aquela confusão, né? Então você vai conseguir ter uma comunicação muito mais clara nos seus relacionamentos, né? Por isso eles vão ficar saudáveis. Você vai ter empatia, compaixão, habilidades sociais mais aprimoradas, né? Você vai ter uma interação social leve, descontraída, prazerosa. Você vai diminuir os conflitos, né? Porque você vai estar buscando sempre soluções para os seus desafios e vai ter um sentimento de pertencimento. Então você vai conseguir se conectar ao invés de normalmente quando você está em ansiedade você está em desconexão, né? Quando você tem a ansiedade fora da sua vida, você começa a ter pertencimento, você começa a conectar de maneira mais profunda com as pessoas ao seu redor e você vai ter uma vida plena, muito mais significativa, mais cheia de si. Você vai procurar só coisas e movimentos boas e do bem em movimentos de vida. Então, você vai começar a ir perseguir seus sonhos, suas metas, você vai relacionar esses sonhos, suas metas. Não, eu tô com vontade de fazer isso, por que eu não consegui fazer até hoje? Eu tenho todos os elementos para conseguir, por que eu não consegui? Né? Você vai começar a apreciar as pequenas coisas da vida, às vezes uma borboleta ali numa flor, um passarinho voando, um gatinho brincando, você vai começar a dar valor nas pequenas coisas da vida, né? Momentos simples, você vai ter gratidão pelas coisas da vida, você vai também desenvolver resiliência, você vai, nossa, tá tudo ruim neste exato momento, eu tô sentindo dor, isso tá ruim, não tá bom, mas você vai ficar tranquilo, tranquila, vai ser muito mais resiliente diante dos desafios e vai encontrar, inclusive, a habilidade de lidar com mais dificuldade, né? De forma muito mais positiva e olhando sempre do aprendizado que essa experiência ruim está te trazendo. Então, isso é resiliência. Você também vai ser uma contribuição para o mundo, né? Porque quando você está bem, você ajuda as pessoas ao seu redor. E só por estar bem, você não precisa nem falar nada, só pelo fato de você estar bem, de você estar feliz, estar sorrindo, você já está ajudando o meio em que você está inserido, tá? E com isso a tua vida vai ter muito mais propósito. Então seria maravilhoso, né? Viver sem ansiedade. Então na sessão de alívio e leveza sobre como desconectar aí do condicionamento, de ficar agindo, sentindo ansiedade o tempo todo, você vai limpando os diversos, assim, seu mental, seu comportamental, seus julgamentos, o seu modo operante, né? E você vai deixando para trás tudo aquilo que impede você de ir para frente. Então, lembre-se que não precisa fazer esse processo todo sozinho, né? Eu, Viviane, como terapeuta, eu posso acompanhar você nessa jornada, se você tiver afinidade comigo. E uma sessão de alívio e leveza, até uma criança de 10 anos, ela consegue entender que a vida é muito mais legal, né? Sem o hábito de ficar vibrando na ansiedade. E até como eu disse, né, até uma criança de 10 anos conseguiria fazer essa sessão de alívio e leveza, né? Eu falo isso de carteirinha, porque a gente tem criança em casa, então a gente, né, testa a hora nos momentos de desafios deles, né? Porque criança tem muita ansiedade hoje por conta dos jogos, né? Então, juntando a sessão de alívio e leveza, mais florais, criança é aquela maravilha, né? Então, dê o seu primeiro passo para uma vida mais leve, feliz. Faça aí pelo menos 7 dias de sessão de alívio e leveza, né? Ela é gravada, essa sessão é gravada por quê? Porque você vai repetindo. E por que você vai repetindo? É como se passasse um drive ali no seu mental, no seu emocional, naquilo que você entende como certo hoje, que de repente não está certo aquele comportamento, né? Dormir, por exemplo, de luz acesa, né? Se a pessoa tem problema de insônia, ela não vai relaxar, porque na claridade você não produz melatonina, né? Então a gente dorme, porque durante o sono, na hora que a gente entra ali no sono REM, a gente produz melatonina, e aí essa melatonina calma a gente, a melatonina regula um monte de outras situações, orquestra, né? A regulação de muitas coisas no nosso organismo. Então, por isso que a ideia é sempre você estar bem. Você fazer a sessão algumas vezes para você ir fazendo essa limpeza do seu mental.
porque daí você vai quebrando as resistências gradativamente, tá? Então imagina um lugar sujo e que você vai lá, vai com a vassoura mais grossa, depois você vai com a vassoura mais fininha de pelo, e aí depois você vai com um pano, ou depois você vai esfregando, e depois você vem raspando, jogando mais água, depois você vem passando um paninho, depois você vai fazendo um cheirinho. Então, quando a gente fala de limpeza mental, a gente tem que ter muito cuidado também, sabe por quê? Porque a gente nunca sabe as feiuras que estão sustentando as nossas belezas. Então, é muito importante você ter cuidado, ter uma pessoa para te acompanhar, e quando você faz a sessão de alívio leveza, geralmente você tem acesso para você estar conversando comigo, né, para ver o que está acontecendo com você, tá? Então, quais, Vivi, você poderia estar me perguntando? Tá bem, eu entendi tudo até agora, mas quais são outras práticas, né, e condutas para superar a questão da ansiedade, né? Então, a questão, depois do programa de 7 dias de sessão de alívio leveza, que você pode fazer, para desconectar do condicionamento de ficar com crises de ansiedade, outras práticas e condutas ali podem contribuir para significativamente para você superar esse condicionamento de ficar vibrando na ansiedade, né? Então, você para adquirir somente uma sessão, você pode adquirir somente uma sessão de alívio leveza, tá? Se você quiser com o tema ansiedade, tá? Então, como terapeuta integrativa, eu compreendo que a ansiedade, quando não tratada de forma adequada, ela pode trazer impactos negativos seríssimos na sua vida. Por isso que é fundamental buscar uma ajuda profissional e também se comprometer, né? Não vai adiantar você terceirizar, eu tô indo lá na sessão, mas depois termina a sessão, você não tem consciência, não desenvolve, não fala comigo durante os dias que não tem sessão, porque a ideia é ir te treinando para observar a sua rotina, tá? Então, o primeiro passo, né, depois que você faz aí a sessão de alívio leveza, que vai te contribuir muito aí, vai te trazer muitos impactos positivos, cada dia você vai se sentindo bem, existe aí outras sessões, outras coisas que você pode fazer. Uma sessão de alívio leveza é um excelente ponto de partida, né? Por quê? Porque na sessão ela é guiada por mim e ela vai incluindo diversas outras práticas e ferramentas, fazendo você desenvolver autoconsciência dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da sua hereditariedade, dos seus condicionamentos, seus comportamentos, para então a gente fazer a desconexão disso tudo, tá? Então, além da sessão de alívio leveza, diversas outras práticas e condutas, né, você pode contribuir, como, por exemplo, a terapia floral, também posso te ajudar nisso, meditação, geralmente eu indico, mantras, que também eu consigo te ajudar nesse processo, inclusive eu tenho um e-book, mantras para ansiedade, exercícios, né, de atividade física mesmo regular, nem que seja uma caminhada, vai contribuir muito, e um sono restaurador, né, então isso é muito importante. E sono restaurador, não estou dizendo que é sono induzido, né, por medicamento. Ah, tomei um Rivotril, tô tendo um sono reparador. Não, você não vai ter sono reparador com o Rivotril, porque é como se levasse uma paulada e você desmaiasse, depois você acorda, inclusive às vezes você acorda de ressaca, né? Ressaca medicamentosa. Fazer respiração profunda, essas são outras coisas que podem ali contribuir, né, para você fazer, para você continuar fazendo, né, após você fazer a sessão de alívio leveza. Então, a sessão de alívio leveza com o tema ansiedade, ela vai te dar um impulso inicial dessa jornada. Então, experimente cuidar de você, do seu mundo, vai fazendo com que o seu mundo fique cada vez melhor. E a melhor prova de amor que a gente pode fazer para aqueles que a gente ama, é nos amar, nos cuidar, porque a gente ensina sempre pelo exemplo de mudanças de comportamentos. Só isso vai trazer novos resultados, né? Olha, por exemplo, de repente tem na sua casa aí, você está acostumado a dormir sempre de madrugada, ficar não sei o quê, da noite pro dia você resolve, e sempre reclamando que está ansioso, que está isso, daí, de repente você muda o seu comportamento. Ah, eu vou dormir tal hora. Não, eu não tenho sono esse horário. Não, eu vou deitar esse horário. Então, eu já vou desligar, já vou criar todo um clima, que existe todo um passo a passo para você criar um quarto também, tá? Um quarto agradável para você dormir, ter um sono reparador. E aí, de repente, as pessoas que estão perto de você falam, nossa, você melhorou tanto, porque daí, com o tempo, você vai aprender a dormir, né? Se conectar, porque de repente você vai olhar o seu dia, o que você comeu, como que foi o seu dia, você vai começar modificando tudo, mas primeiro você tem que dar um start, né? Então, com isso, você vai inspirar pessoas ao seu redor a cuidar de si também. Então, é a melhor prova de amor que a gente pode dar para as pessoas que a gente ama,
é a gente cuidar da gente, porque com isso a gente vai ter vitalidade, saúde, equilíbrio emocional, mental, pra gente cuidar de outras pessoas, das pessoas que a gente mais ama, das pessoas que são mais caras pra gente, né? Pois bem, Vivi, mas como que funciona uma sessão de alívio e leveza? Bom, primeiro a gente faz um centramento, né? Que é uma espécie de, você fecha seus olhos, enquanto você se entrega ali a uma experiência relaxante, de transformadora, né? Eu vou te dando comandos e você vai executando eles, né? Eu vou te dando algumas instruções simples, intuitivas, te guiando para um processo de cura profunda, para você olhar de maneira bem profunda para você, e com movimentos e ações guiadas, né? A gente vai fazer pequenas batidinhas em alguns pontos, né? Pontos, inclusive, pontos de acupuntura, né, que vai liberando energia, e a gente vai falando, né, falando frases poderosas que vão auxiliar na eliminação de crenças negativas, traumas e memórias que vão causando aí sofrimento em você. E após a sessão você vai sentir um alívio profundo, né, duradouro nas suas dores emocionais. Você vai se sentir leve por libertar-se de crenças limitantes que impedem você de viver uma vida plena, corajosa, porque deixa ir as suas memórias, né, narrativas, que fica te prendendo no passado, você já começa a deixar esse trem para trás, você vai se sentindo empoderada, né? Sentindo assim, contente com você, né? O empoderamento nada mais é de uma autoestima, você vai se conectando com a sua verdadeira essência e encontrando paz interior. Então, tudo isso é possível durante a sessão de alívio e leveza. Então, quais os benefícios? Redução do estresse, da ansiedade, melhora da qualidade do sono, aumento da autoestima e da autoconfiança, melhora do relacionamento, maior clareza mental e foco, desenvolvimento da sua intuição também. Então, a sessão de alívio e leveza é um presentaço que você pode dar aí para você. É fácil de fazer. A repetição é ilimitada, você vai ter meu acompanhamento personalizado, então dê o seu primeiro passo para a vida ficar mais leve. Então faça a sua sessão de alívio e leveza e gradativamente você vai limpando as memórias de dores vividas que amargura tanto o seu peito e fecha os seus olhos e impedem você de enxergar além dos olhos as belezas que há em tudo. Então é só me enviar um zap, né, um WhatsApp, o link está aqui abaixo do vídeo, para você, a gente agenda o melhor horário para você fazer, você, Vivi, eu quero adquirir a sessão, né, eu envio a sessão para você, não, Vivi, eu quero fazer uma sessão online ao vivo, a gente pode fazer também. Então, não deixe o medo ou a insegurança de você cuidar de você impedir de você de procurar uma cura e ter uma vida muito mais leve, porque você merece viver uma vida mais leve, sem sofrimento, precisa apenas limpar e se autorizar ser feliz, certo? Então, vamos lá, ó. Para a gente iniciar a prática propriamente dita, a sessão propriamente dita, a gente precisa entender parte da prática. Então, a gente vai integrar as frases. Lembra que eu falei alguns comandos, você vai estar falando? E a gente vai estar dando pequenas batidinhas em alguns pontos, em alguns pontos dos membros superiores, que são eles. Aqui na mão, nesse ponto da mão aqui, ó. E aí, a gente vai dar pequenas batidinhas aqui. Aqui assim. No alto da cabeça, tem um pontinho, geralmente se você apertar tem um pontinho dolorido aí, entre as sobrancelhas, a altura dos olhos, abaixo dos olhos, abaixo do nariz, no queixo, no timo. Aí no timo você pode bater tanto no meio como você bater dos lados, inclusive com as duas mãos, você pode bater só com uma mão, você pode bater contra, como você pode bater com as duas, tá? Com as duas acaba que cansa, porque tem alguns momentos que a gente vai ficar falando muito, pode ser que cansa. Então aqui é o timo, quando eu falo assim, timo é essa região aqui, tá? E abaixo das axilas. Então, repetindo, então no ponto do karatê, no alto da cabeça, entre as sobrancelhas, a altura dos olhos, que é bem num vãozinho que tem aqui, abaixo dos olhos, se você apertar aqui, você vai inclusive achar um pontinho um pouquinho doloridinho, abaixo do nariz, abaixo do queixo, no timo e abaixo das axilas. Pois bem, é isso. Eu preciso que você aprenda esses pontos, então, para que durante a prática você se mantenha de olhos fechados, a fim de concentrar nas memórias de ansiedade, né? Todos os momentos de ansiedade que você fez. Então, te espero na sessão de alívio e leveza com o tema ansiedade. Até mais e tchau, tchau!